Vamos lá, galerinha. Vamos lá para o nosso segundo conteúdo do terceiro bimestre, ok? Descolonização afro-asiática. É bom a gente também ressaltar, né, e conhecer que os processos de dependência dos países africanos como um fenômeno internacional ligado aos contextos do fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, para compreender a Europa como contingente do universo que empregou formas diferentes de colonização contemporânea, tá? Situar os africanos como principais agentes de sua própria independência, ok? Eu vou começar com vocês falando sobre a Conferência de Bandu, né? A Segunda Guerra Mundial contribuiu e foi muito importante para o surgimento dos movimentos emancipacionistas, né, dos continentes africano e asiático. Contudo, o contexto da Guerra Fria, no qual os Estados Unidos e a União Soviética tentaram estabelecer uma divisão bipolar do mundo, né, com o objetivo de defender os seus interesses ideológicos. Diante esse período do surgimento dos novos conflitos armados, com a Guerra da Coreia, que começou em 1950 e terminou em 1953, as nações pertencentes ao chamado Terceiro Mundo, começaram a se organizar para formar um grupo dependente do antagonismo entre os Estados Unidos e a União Soviética. A concretização desse projeto, gente, aconteceu em abril de 1955, com a Conferência de Bandung, tá? E na Indonésia. Essa conferência foi reunida pelos chefes políticos da Índia, Paquistão, na Sri Lanka e, contudo, com a presença de representantes de 30 países oriundos da Ásia e da África. Um dos pontos centrais da conferência, gente, foi o surgimento da política de não alinhamento, a partir da qual os países do terceiro mundo se esforçariam para manter-se distantes da influência direta das duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Outro ponto mais importante que eu também quero destacar com vocês é a organização de diretrizes para o combate do colonialismo. Porém, a política de não alinhamento não pôde ser totalmente praticada no contexto de Guerra Fria, devido à força política, econômica e militar dos Estados Unidos e da União Soviética e ao acirramento da disputa territorial entre ambos, ok? Agora eu vou falar com vocês sobre a independência da Índia, né? A independência da Índia, esse que está na foto, é o Gandhi. Alguém já deve ter ouvido falar do Gandhi, né? Mahatma Gandhi, que foi um grande movimento, aquela pessoa que fez o grande movimento de emancipação da independência da Índia, né? Começou no século XVI, os europeus começaram a se infiltrar no território indiano, instalando feitorias no litoral, né? Ciente do potencial econômico do comércio indiano. No início do século XVII, o governo britânico decidiu dominar o comércio indiano através de sua Companhia das Índias Orientais até o século XVIII, né? Todo o território indiano, gente, já estava sob o controle britânico, enquanto a Inglaterra conseguia grandes lucros monopolizando, gente, o comércio indiano, e a Índia se sentia cada vez mais pesado, né, do jugo britânico. Durante o século XIX, o governo britânico, gente, criou a doutrina de preempção, né, que dava o direito de anexar determinados principados, podemos dizer assim, onde os chefes houvessem falecido sem deixar herdeiros. Essa política acabou gerando revoltas como a dos cipaios, que durou em 1857 a 1859, né, que foi duramente suprimida pela Inglaterra. Por outro lado, a sua grande quantidade de recursos naturais era utilizada para alimentar a produção industrial inglesa, o passo que a extremamente densa população local era forçada a comprar produtos industrializados ingleses, o que enriquecia cada vez mais a Inglaterra. Com o passar do tempo, gente, a dominação britânica se tornou insuportável para os indianos e começaram a surgir rebeliões com o objetivo de enfraquecer laços coloniais. Diante das dificuldades da Primeira Guerra Mundial, gente, o governo britânico decidiu convocar tropas indianas para lutar sobre a sua bandeira, em troca de maior autonomia política e administrativa. Contudo, o término da Inglaterra, com o término da guerra, a Inglaterra, além de não cumprir a sua promessa, ainda usou a força para reprimir protestos e levantes contra o colonialismo.
Foi durante o período que surgiu, né, o partido do Congresso de 1885, né, na liderança de Nehru, né, só que a emancipação do papel Gandhi ficou com Mahatma Gandhi, que em 1891 Gandhi retorna ao seu país, onde começa a exercer a profissão de advogado. Depois de 3 anos de Gandhi, se mudou para a África do Sul, onde sente mais, né, próxima à discriminação contra os hindus. Desse momento em diante, ele começa a buscar alternativas pacíficas para a emancipação do seu povo, ok? A participação política de Gandhi, gente, começa em 1908, quando lança o seu livro chamado Autonomia Indiana, né, onde expõe as arbitrariedades do ideal de civilização do Ocidente. Após o término da Primeira Guerra Mundial, o Partido do Congresso Indiano, gente, recomeça a luta pela libertação, tá, pacífica do país. E essa altura, Gandhi incentiva a população civil a não pagarem os impostos cobrados pelo governo britânico e a não comprarem produtos industrializados ingleses, botando a prática da desobediência civil, né? Cria-se, contudo, os ingleses eles começam a protestar, né, a fazer aumento dos impostos mediante a questão do sal, e assim ele faz a marcha do sal, onde marcha 400 quilômetros durante 25 dias, né? O processo de independência acabou sendo atrapalhado pela divisão existente entre os hindus e os muçulmanos. Os segundos queriam a formação de um Estado muçulmano, e para os primeiros que almejavam a coexistência pacífica entre todas as religiões praticadas no território indiano. Em 1933, Gandhi fez uma greve de fome que durou 21 dias. Seu objetivo era pressionar a Inglaterra pela independência, além de mover a opinião pública e a imprensa a favor da sua causa, sendo novamente preso em 1942. Todavia, gente, apesar de todos os esforços, apenas em 1947 a Inglaterra reconheceu a independência indiana, tá? Outorgando a autonomia política definitiva, e os muçulmanos conseguiram a construção de um Estado próprio, tá? E desligado da Índia, chamado Paquistão, ok? Independência da Argélia. A independência da Argélia, gente, no decorrer do século XVI, né, a monarquia espanhola demonstrou interesse pelo território argeliano, né, e começou um rápido avanço do processo territorial, passando por Marrocos e Tunísia, e instalado a fortalezas nesses locais. Diante da ameaça espanhola, os berberes buscavam a ajuda do Império Turco-Otomano. Os otomanos se aproveitaram da situação e anexou o território argelino no seu domínio, a partir de 1830. A França invade a Argélia, tá, derrotando os otomanos após um bombardeio na cidade de Argel. Todavia, a ocupação foi lenta devido à resistência de grupos nativos, que arrastou o processo de dominação francesa até 1865. Ok? O governo francês, gente, oferecia vagas em suas instituições de ensino superior para os filhos dos argelinos, simpáticos à colonização, porém parte da população argelina se identificava como tradição árabe-muçulmana. Embora o governo francês esforçasse, né, para implantar a língua francesa como principal idioma entre argelinos, havia forte resistência, pois preferiam preservar o árabe, o que equivalia à preservação do islamismo. Para conseguir apoio das elites locais, a França passou, gente, a oferecer cargos importantes na burocracia colonial, além de permitir que os filhos dos membros dessa elite fossem para a França, estudar nas melhores universidades francesas. Todavia, os argelinos, gente, que foram para a França para estudar, voltavam, né, para a Argélia com novos argumentos em defesa da emancipação da Argélia. Okay? Em pouco tempo, diversos grupos com tendências ideológicas que as pessoas foram para a França estudar e assim voltaram com pensamentos diferenciados. E assim, com a libertação da FLN, né, com a formação da Frente Nacional Popular, Frente de Libertação Nacional, Frente de Libertação Nacional, gente, é que eu estou com a Frente de Libertação Nacional do Brasil, mas não, essa daqui é do continente africano, tá?
Os populistas radicais islâmicos, os grupos antagônicos que decidiram se unir pela independência. Em 1947, o governo francês tentou contornar a situação e estender o direito à cidadania a todos os franceses, além de permitir o acesso dos muçulmanos a cargos públicos. Em 1954, a FLN organizou atentados terroristas contra bases militares franceses a postos, da polícia e alguns estabelecimentos comerciais. A França revidou enviando um grande contingente de soldados, com aproximadamente 400 mil homens, contando que os veteranos se lutaram na Indochina. Entre 1954 e 1960, as tropas francesas lideradas pelo general Massu entraram em confronto com a guerrilha da FLN. Durante esse período, ambas as partes se utilizaram de métodos extremamente cruéis. A FLN, gente, organizou diversos ataques terroristas contra os franceses, além de assassinar civis considerados traidores. Os militares franceses, gente, por outro lado, não abririam a mão de tortura como uma forma de obter informações sobre a localização dos líderes da FLN. Além da tortura, a França bombardeou seguidas vezes a cidade de Argel. Em 1962, o governo francês assina o Tratado de Evian com a FLN, firmando um armístico. A partir de então, a guerra chega ao fim da França e ao fim a França reconhece a independência da Argélia e agora transformando em República Popular Democrática da Argélia, sob liderança do ex-líder da FLN, Ben Bella, Ahmed Ben Bella. Agora vamos falar sobre a independência de Angola e Moçambique. Durante o século XX, gente, a economia portuguesa não conseguia gerar empregos suficientes para absorver a grande quantidade de mão de obra local e, por esta razão, começou a incentivar a ida de desempregados para as suas colônias africanas. Muitos portugueses migraram para as colônias africanas, e assim, gente, buscando encontrar a situação melhor. Conforme iam chegando às colônias, os portugueses foram ocupando melhores empregos, deixando os trabalhos nas minas, nas lavouras para os africanos. Contudo, conforme o tempo foi passando, os nativos começaram a reivindicar o pagamento de salários pelos seus serviços. Pressionado pelos trabalhadores africanos, o governo português introduziu em 1930 o sistema de contratos, a partir do qual o governo se firmava o compromisso de pagamento de salários. O governo português, gente, chefiado pelo ditador Antônio Salazar, começou a reprimir com violência as manifestações de trabalhadores através de uma polícia política, a PIDE. Polícia Internacional de Defesa do Estado. Em 1956 foi fundado o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, a PAIGC, reunindo também militares nacionalistas e socialistas, e em Angola, no mesmo ano, foi criado o Movimento Popular pela Libertação de Angola, o MPLA. Ok? E logo em seguida foi fundado em Moçambique a Frente de Libertação Moçambique, o Frelimo, ok? O FRELIMO, ok? A Guerra pela Emancipação começou em 1960, quando os três partidos referidos acima decidiram que a independência seria conquistada apenas através da luta armada. Durante os anos de 1960 e início da década de 1970, os rebeldes de Angola e Moçambique empreenderam uma verdadeira guerrilha contra os portugueses. O governo português decidiu não ceder e manteve seu exército no combate aos rebeldes. No entanto, nem o uso de napalm fez a guerrilha que a guerrilha retrocedesse. Muito pelo contrário, à medida que a guerra se arrastava, gente, os gastos aumentavam e a população portuguesa ficava cada vez mais insatisfeita com a guerra. Em abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, formado por oficiais do exército português, organizava a chamada Revolução dos Cravos, que no dia 25, que pôs fim ao regime fascista que havia continuado mesmo após a morte de Antônio Salazar. Após a Revolução dos Cravos, foi instaurado um novo governo que decidiu negociar o fim da guerra entre Portugal e as guerrilhas coloniais de setembro de 1974 até novembro de 1975, que foi reconhecida a independência de Guiné-Bissau e Moçambique e Angola. Agora nós vamos falar da independência do Egito.
A independência do Egito, gente, o processo de independência do Egito começou por volta de 1922, né, no momento em que o governo britânico decide conceder, né, a independência nominal ao país. Porém, na realidade, essa independência não era efetiva, pois a Inglaterra manteve suas tropas no território egípcio, além de interferir constantemente em questões internas do governo local. Até o início da década de 1920, o Egito foi governado pelo rei Ahmed Fuad I em 1923 e que permitiu a promulgação de uma constituição em 1924. Foram realizadas as primeiras eleições para o parlamento. Nessas eleições, Saad Zangilou, né, foi um político, teve um político favorável à independência completa do Egito, que venceu as eleições para cargo de primeiro-ministro. Ok? O primeiro-ministro, gente, se demitiu para evitar qualquer retaliação inglesa, porque foi descoberta a participação de os membros, que se deu partido no assassinato do combate das tropas inglesas. Depois do falecimento do rei Fuad, e de seu filho Farouk I, ele se aliou aos nacionalistas do partido Wafd com o objetivo de fortalecer o poder da monarquia, ok? E assim, dessa forma, que na verdade representava muito mais propósitos ingleses do que os nacionais. Em 1948, a coligação, gente, dos países árabes, liderada pelo Egito, tentou impedir a criação do Estado de Israel, mas acabaram sofrendo uma derrota vergonhosa. Os militares se sentiram prejudicados com o regime monárquico. Em julho de 1952, o grupo de oficiais, chefiados pelo general Abdel Nasser, organizou um golpe de Estado, obrigando o rei Farouk a abdicar o movimento. O movimento dos oficiais livres escolheu a guerra de Muhammad Naguib, para assumir o cargo líder nova República do Egito. No entanto, gente, o general Naguib começou a se aproximar dos políticos conservadores, que desagradou o grupo de oficiais que tinha posto em poder. Em 1954, Naguib ele foi afastado do poder, substituído por Gamal Abdel Nasser, ok? Quem empreendeu uma reforma agrária no Egito, causando forte oposição dos latifundiários ligados à Irmandade Muçulmana. Ok? O governo de Nasser caracterizou-se também pela política, gente, em favor de não alinhamento do terceiro mundo em relação às potências europeias, já que um dos líderes eles eram da Conferência de Bandung. Ok? Nasser também deu início a uma crise entre o Egito e a Inglaterra e a França. Em 1956, o Egito decidiu construir a represa de Assum, localizada no rio Nilo, que segundo o governo seria fundamental para o desenvolvimento do país. A princípio, do governo dos Estados Unidos e da Inglaterra aceitaram financiar a construção do projeto, porém o acordo acabou sendo cancelado. Por conta disso, gente, o governo egípcio decidiu nacionalizar o canal de Suez, gerando grande protesto dos ingleses e dos franceses israelenses, ok? Que acabaram invadindo o Egito e ocupando o canal. Após os protestos da ONU, a pressão dos Estados Unidos e da União Soviética, a crise terminou e os invasores se retiraram, ok? E a construção da represa de Assum contou com o apoio logístico e financeiro da União Soviética. O processo de independência do Egito, assim como a política posta em prática por Nasser, está inserido no contexto de desenvolvimento e afirmação do pan-arabismo, Foi um movimento que buscava cooperação entre os países de língua árabe, muçulmana. O pan-arabismo nada mais nada menos que a concentração daqueles países muçulmanos. O objetivo era despertar uma consciência coletiva entre essas nações para que se estivessem dispostos a se ajudarem economicamente e militarmente, caso fosse necessário. Outra coisa que eu também quero destacar para vocês é o caso sul-africano, que assim, o restante do continente africano, a África, o sul era inicialmente habitado por povos negros nativos, como os zulus, os bosquianos, e porém o interesse imperialista não tardou a chegar nesse território rico em minas de diamante e de ouro. Os primeiros europeus a ocuparem a região foram os holandeses, ok? Duramente no século XVII.
E depois que as notícias da existência do ouro e na região chegaram o conhecimento do governo britânico, esses decidiram invadir o local a partir do século XIX. As tensões entre os brancos e a origem holandesa, os boeres, tá? Os negros começaram quando, em 1911, os boeres, né, começaram a monopolizar os cargos políticos e impuseram uma série de leis racistas contra a população de origem negra. Ok? Aproximadamente em 1910, gente, 4 colônias da região sul-africana se uniram na formação da União Sul-Africana, né? E é uma espécie de região autônoma dentro do Império Colonial Britânico, a partir de 1948. A chegada do Partido Nacional ao poder iniciou-se uma forte política racista que tinha como objetivo a segregação da população negra. Tá? Através dessa política, os negros eram obrigados a residirem em locais separados dos brancos. A população negra, gente, em geral, estava definitivamente excluída do convívio social dos brancos, e os cidadãos brancos tinham direito de possuir a maior quantidade de terras. Podemos botar assim entre 80%, 85%, 90%, né, de se candidatarem aos cargos políticos. A situação, gente, se agravou em 1960, quando 67 negros foram mortos por uma passeada pacífica contra o apartheid, né, no bairro de Sharpeville, em Johannesburgo. O episódio ficou conhecido como Massacre de Sharpeville, né? O líder do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua em 1964. Mandela ficou preso durante 20 anos e foi libertado da prisão apenas no 11 de fevereiro de 1990. Com 72 anos de idade, porém, apesar da idade, sua trajetória política ainda não havia terminado. Em 1933, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, Mandela foi eleito presidente da África do Sul, no mesmo ano que os negros adquiriam o seu direito de voto. Ok? Atividades, pessoal, página 231, 232, 233, 234. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês. Opção 1, 2 e 3. A opção 4, 5, 6 e 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A opção 17, letra A. A opção 17, letra B. A opção 17, letra C. E a opção 18, 19 e a opção 20. Ok? Galerinha, fiquem com Deus, tá? Espero ver vocês ainda, né, esse ano. Vamos aguardar aí a Vigilância Sanitária os liberar, tá bom? Fiquem com Deus, grande